Bom, hoje é um dia muito gostoso, né? Amanhã nós temos feriado. Eu brinquei de manhã, né? É o segundo domingo seguido, né? Hoje é domingo, amanhã é domingo 2. É o 37º feriado desse mês de novembro, né? Esse mês aqui tá bacana, né? Para quem precisa vender e fazer dinheiro, tá cheio de feriado aí. Deus abençoe os autônomos aí, os prestadores de serviço. Muito bom. Mas amanhã é bom também. Tem gente que vai trabalhar, tem gente que vai descansar, tem gente que vai dormir o dia inteiro, tem gente que vai ficar ruminando a palavra de hoje à noite. Que bom. Deus é bom. Como eu falei na oração, a gente tem seguido uma série, né? Se você está chegando agora, se você caiu aí na nossa live, você está assistindo aqui, a gente está falando sobre unidade, certo? Sobre sermos um, até que todos sejamos um. E dentro dessa série nós ouvimos falar a respeito de sermos um com Deus, de sermos um com o próximo, de sermos um com a nossa família. Hoje nós vamos falar a respeito de uma unidade que aponta para o alto. A ideia hoje é mostrar que a unidade sim é algo extremamente poderoso. Nós vamos perceber hoje o poder que há na unidade, mas que se ela não aponta para o alto, se o propósito dela não está conectado a Deus e as coisas do alto, ela é muito poderosa, mas ela também é muito perigosa. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. E o texto que nós vamos trabalhar é um texto que ele não é tão comum. Confesso assim que é raro eu ver alguém pregando até sobre esse texto aqui, e talvez pode ser que você já tem uma caminhada longa e não gastou muito tempo nesse texto. Pode ser que não, pode ser que você fale, não, Diego, eu leio esse texto todo dia. Eu acho difícil. É um texto do Velho Testamento que conta uma história em poucos versículos, são 9 versículos. E como é uma história um pouco incomum ali do Velho Testamento, eu quero trazer o máximo de contextualização para você se entender no meio daquela situação que esse povo estava vivendo. Então eu já vou para o texto, beleza? A gente vai começar em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 1. Na verdade a gente vai ler o versículo 1 de Gênesis 9. E só para você entender o panorama do que está acontecendo nesse versículo aqui, acabou de acontecer o dilúvio. Então essas palavras, elas estão sendo ditas para Noé e para os filhos de Noé. Deus vai dizer algo para eles. O que havia acontecido? Deus criou Adão, Eva num paraíso, veio o pecado, as pessoas foram colocadas para fora, né? Esse casal foi colocado para fora de um jardim, seus filhos nasceram, a multidão começou a acontecer, né? Pessoas foram aparecendo, passou vários personagens, até que chega num momento que o pecado está infestado na humanidade, e Deus ele decide dar um reset. Ele encontra em Noé alguém que pode ser um novo princípio da humanidade, e aí ele manda uma grande inundação, coloca Noé, seus filhos e as esposas deles todos, né? São 3 filhos e Noé, mais as 4 esposas, dentro de uma grande arca com muitos animais, e ele pega e manda uma grande tempestade, uma inundação global, e sobram essas 8 pessoas. E aí quando passa essa inundação, acaba o dilúvio, ele abre a porta dessa arca, eles saem, e eles fazem um altar de adoração a Deus, e aí Deus vira para eles e fala exatamente isso: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A população reduzida a 4 casais, e uma ordem é dada de uma forma expressamente clara, totalmente clara. E aí no versículo 5 de Gênesis 10, nós começamos a ver, ali o texto vem trazendo algumas questões da genealogia de Noé, e vai citando alguns dos seus filhos e os descendentes de seus filhos. E quando chega no versículo 5 de capítulo 10, diz assim: nos quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. No versículo 20, também de Gênesis 10, diz, num trecho desse versículo 20, que conforme os seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. E por último, ainda nesse capítulo 10, nos últimos 2 versículos 31 e 32, diz assim: conforme seus clãs e línguas, repetitivo, né?
Sempre a mesma expressão. Conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações, são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. O que nós vemos aqui nesses 3 versículos é uma obediência direta à ordem que havia sido dada por Deus. Deus havia dito: sejam férteis, multipliquem-se e se espalhem pela terra. E a gente olha esses 3 versículos que nós acabamos de ler, Gênesis 10, 5, Gênesis 10, 20, Gênesis 10, 31 e 32, e diz a mesma coisa. Os filhos de Noé e seus descendentes estavam obedecendo uma ordem, com sucesso, se espalhando. A ordem estava sendo cumprida. Simultaneamente a isso, quando esses grupos começam a se espalhar e criar nações novas e clãs novos, acontece um fenômeno, que é um fenômeno muito comum, que é quando os grupos se separam e começam a se isolar e começam a se distanciar, eles começam a criar suas próprias culturas. É isso que esses textos falam. Eles viram novos povos em suas nações, viram clãs que têm as suas línguas. É interessante isso, que eu tive um tempo, no início da minha juventude, que eu ajudava num acampamento, e eu ficava um mês ali acampado com o pessoal. E eu lembro que em uma dessas vezes eu fiquei no quarto com um rapaz carioca, o nome dele era Felipe. E eu fiquei com ele no quarto e ele falava aquele carioca, sabe, aquele carioquês mesmo, do pois, do porta. E aí eu voltei para casa depois de um mês e eu falava igual ele. E aí meus pais falaram: o que aconteceu nesse acampamento? É dom de língua que você ganhou, que está falando estranho aí? Eu falei: não é, que eu fiquei tão perto do cara, tão perto desse cara que falava com sotaque, que eu peguei o sotaque dele. E é muito comum a gente viver isso. A gente de repente tem uma cultura, tem um estilo, tem um jeito, e a gente começa a andar com um grupo, ou a gente começa a fazer parte de uma turma numa faculdade, ou a gente começa a trabalhar em determinada empresa, e lá, se existir uma cultura muito bem estabelecida, existe uma grande probabilidade de você acabar sendo influenciado a agir como eles, se vestir como eles, a falar como eles. E isso mostra que a unidade sempre será poderosa. A unidade sempre ela tem poder de transformação, poder de construir grandes coisas, poder de superar aquilo que parece impossível. Só que ela pode ser muito poderosa de forma positiva, como também ela pode ser poderosa de forma negativa. Se você olhar na história, diversas vezes, grandes destruições, grandes problemas da humanidade foram causados a partir de uma grande ideia horrível de alguém que conseguiu gerar unidade. E se você parar e pensar, em 5 segundos você começa a entender do que eu estou falando. Pessoas que tiveram ideias diabólicas, de tão terríveis que eram, e conseguiram juntar pessoas para defender aquela bandeira, e aí causou um estrago na nossa história. E assim, não é uma regra, até porque se você disser: então Diego, quer dizer que se eu ficar andando com um monte de cristão, eu me torno um cristão? Então eu não preciso me converter, eu só começo a vir aqui na igreja, no hangar, de repente eu sou um cristão? Não, não é assim. Você precisa tomar uma decisão, você precisa ter uma escolha. Mas se você ficar andando muito com a gente, a probabilidade de você ser influenciado pelo nosso comportamento é muito grande. E de você tomar uma decisão baseada naquilo que você está experimentando é muito grande. Se você tem um grupo de pessoas que tem um comportamento que é muito diferente do seu, você tem uma tendência a alterar esse seu comportamento para se encaixar naquele grupo. É uma tendência, não é uma regra. Vamos dizer que você é um cara muito atrasado e você começa a andar num grupo onde todo mundo é extremamente pontual. Eu garanto que em pouco tempo a chance de você se tornar mais pontual, ou pelo menos tomar um pouco mais de cuidado com o atraso, é muito grande. Da mesma forma que se você tem um líder, um chefe, um pastor que é extremamente generoso, e você tem dificuldade com dinheiro, você começa a andar perto dessa pessoa, ou de um grupo de pessoas generosas, a tendência é você, com o tempo, começar a ser despertado, a ser mais generoso. Ou então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com o valor, você não se valoriza, você não percebe o valor que Deus colocou em você, seja você um homem, uma mulher. Se você começa a andar com pessoas que valorizam aquilo que são e aquilo que Deus tem, você vai começar a despertar um sentimento de valor muito maior dentro de você. E isso é para todas as áreas, inclusive as negativas. Se você é uma pessoa que
tá de boa, começa a andar com um grupo que é muito crítico, você tem uma tendência a começar a ser mais crítico. Se você é uma pessoa que é super ativa, tem ideias, é criativo, mas começa a andar com pessoas que são travadas, são preguiçosas, são estacionadas, você tem uma tendência a estacionar. Isso é algo que é uma tendência, porque o comportamento de uma galera se torna muitas vezes um DNA dessa galera, uma cultura dessa galera, e ela tem um grande poder de influência. Isso é claro na Bíblia. E a gente vai continuar o texto agora, a gente vai para Gênesis 11, dos versículos 1 até o 9, que é onde está essa história que a gente vai conversar hoje, que eu falei que é uma história talvez um pouco incomum, e talvez você vai ouvir ela aqui pela primeira vez. E diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Já começou errado. Deus tinha mandado eles se espalharem. E aqui você descobre que toda aquela multiplicação de línguas que aconteceu com os filhos de Noé, já virou um povo só com uma língua só. Eles se reuniram novamente. Eles estão na região de Sinear, que é Shinar, que é onde depois virou a Babilônia. E eles estão ali numa grande planície e decidem se fixar. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedra e piche ao invés de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma grande torre, uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. O que Deus tinha falado agora há pouco, alguns versículos atrás? Se espalhem pela terra. E aqui eles tomam uma decisão do quê? De desobedecer. Assim como os filhos de Noé haviam aceitado, recebido e obedecido com sucesso a ordem que Deus havia dado, aqui esse povo que se reúne nessa planície decide, assim, claramente decidem afrontar a Deus e tomar uma decisão que vai totalmente contra o que Deus havia mandado. Então no versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor espalhou por toda a terra. A ordem que até então vinha sendo respeitada e cumprida, ela passa a ser totalmente ignorada. Ignorada. Mas Deus não falou que era para não se fixar, para espalhar? Foi ignorado. E aí Deus desce e acaba com aquele plano daqueles homens. Para a gente entender mais o que está acontecendo aqui, eu quero falar sobre o cara que é o responsável. Aqui nesse texto de Gênesis 11, do 1 ao 9, não cita quem era o líder, mas se você volta no capítulo anterior, capítulo 10, você vai ver bem no meio ali, onde está sendo falando das descendências, o nome de Nimrod. E você vai ver que Nimrod é o cara que fundou a cidade de Babel. Não só a cidade de Babel, mas várias outras cidades. Ele era um cara importante naquele tempo, porque ele era parente direto de Noé. Ele era filho de Cuxi, que é filho de Cã, que é filho de Noé. Então ele era um bisneto de Noé. E ele tem algumas características que são listadas ali em Gênesis 10. A primeira é que ele era o primeiro poderoso da terra. Ele foi o primeiro cara que chamou a atenção pelo seu poder, pelas conquistas. Ainda não tinha aparecido uma série de personagens bíblicos até aqui. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos esses caras, Daniel, nada disso tinha acontecido ainda. Era logo após o dilúvio. Era um novo começo da humanidade. E Nimrod se torna o primeiro poderoso. Ele era também o mais valente dos caçadores. E no texto de Gênesis 10 diz que existia uma lenda que diziam ser valente como Nimrod. Ou seja, ele era tão famoso e tão conhecido pela sua valentia, pela sua força, que tinha uma lenda a respeito dele. E no texto ainda diz também que ele era poderoso diante do Senhor. Deus o conhecia. Ele tinha um extremo potencial. Ele fundou as cidades de Babel, Ereque, Acade, Cané, Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém. Duas são bem conhecidas aqui.
Babel, que é a que a gente está falando hoje. Nínive é aquela cidade onde Jonas havia sido convidado a pregar o arrependimento. Bom, ele também foi responsável por um avanço tecnológico enorme. As pessoas até então faziam suas casas em tendas, né? Pegavam folhas ou algum tipo de tecido, armavam algumas estacas e montavam suas tendas. Com o tempo começou a ter uma cultura de criar casas mais fortificadas com pedras, empilhando algumas pedras. Só que ali onde ele estava era uma planície. Eu estava vendo por que ele inventou essa questão do tijolo, e ainda inventaram que se você pegasse o tijolo e queimasse bem, ele se tornaria melhor. Porque quando você está numa planície, você está muito longe dos montes, e é nos montes que você encontra as rochas. Se você procurar aqui em Indaiatuba, é uma grande planície. Você não acha muitas rochas por aí. Mas se você for para Itupeva ali, indo para Jundiaí, você vai ver alguns montes, e você vê uma série de pedras nas encostas dos montes. Então na planície você não acha pedra. Como que você vai rolar ou trazer uma pedra para uma planície? É muito difícil. Então eles descobrem, é um avanço tecnológico, que se você pegar argila e você montar com alguns moldes, umas peças que se encaixam, você consegue construir algo fortificado. Ainda mais se você queimar bem, eles se tornam como que pedras, tão resistentes quanto. E ele usa o betume, que o betume não era usado em construção, mas o seu bisavô Noé foi ensinado por Deus a usar betume na arca, para que não entrasse a água durante toda aquela inundação. E ele pensa, eu vou juntar tijolos e passar betume, e aí eu vou construir uma cidade fortificada, sem necessidade de trazer pedras para cá. O cara é inteligente. Se Nimrod, eu estava pensando agora à tarde, eu não tinha pensado nisso antes, mas ele tinha um potencial de ser um cara sensacional na mão de Deus. Ele tinha autoridade no meio do povo, ele era um cara respeitado, ele era considerado um valente, um homem poderoso. Ele fundou várias cidades, ele avançou na tecnologia. Mas ele caiu em um problema, onde normalmente pessoas que recebem uma autoridade, um status, começam a se colocar no risco de se perder. Que é no risco de se perder em dois amores. O primeiro desses amores é o amor pela segurança. Ele diz, vamos construir uma cidade e ninguém vai precisar ser espalhado daqui. Vamos levantar muro, vamos fazer uma cidade fortificada. Chega de tenda, chega de ficar peregrinando por aí, procurando áreas boas. Vamos criar uma estrutura aqui. E vamos ficar protegidos, vamos ficar seguros. O amor à segurança tem a ver com autossuficiência, tem a ver com independência. E aí você pode falar, nossa Diego, mas é perigoso o meu amor por segurança, eu não posso querer por uma câmera no meu portão, por uma cerca elétrica na minha casa, contratar um serviço de segurança, de alarme. Não é isso. O problema é se você deixar que a sua vontade de se proteger e de garantir sua segurança seja aquilo que te dá paz, de se sentir seguro em si mesmo e na sua própria força. Deus é muito claro em toda a palavra que se não for por Ele que cuida de nós, não tem o que fazer. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce. O outro amor que você pode acabar caindo, e Nimrod com certeza ele caiu nesse problema, é o amor ao louvor humano, a autoadoração, o desejo do nosso orgulho de ser elogiado, o nosso ego de ser massageado. Quando ele decide fazer uma grande torre, e ele fala, para que o nosso nome seja conhecido, ele está querendo levantar algo que o exalte, que o coloque num alto lugar de status, de reconhecimento. E ele já era reconhecido, até por Deus como alguém poderoso, mas brilhou e acendeu no coração dele um desejo de se tornar extremamente famoso. É o amor pela auto-adoração, pelo louvor humano. Nós temos esse perigo diante de nós, e nós podemos muito facilmente cair nisso, de ao invés de levantarmos altares que exaltam o nome do Senhor, de estruturarmos coisas que engrandecem a Deus, nós somos convidados pelo nosso coração a construir coisas que nos exaltam, a construir coisas que nos engrandecem, a tentar buscar o reconhecimento dos outros, a tentar garantir a nossa segurança no nosso pulso,
no nosso punho e não naquilo que Deus é. E aqui é engraçado porque eu gosto do senso de humor de Deus. Deus tem uma ironia divina. E aí no texto é muito, muito bacana, que você vê que está falando ali que é uma grande torre, onde todos vão poder ver, onde vai tocar o céu, e nós seremos super famosos. Ninguém no mundo não vai ver essa torre, de tão alta que ela vai ser. Aí Deus, para ver, ele tem que descer, porque o que eles estão fazendo aí? Vou descer, porque, tadinho, eles são tão pequenos, né? Vamos ver o que eles estão fazendo. Ah, é esse brinquedinho aqui. A torre de Babel, por mais alta que ela fosse, ela nunca ia tocar nem o estrado dos pés de Deus. Os estudos dizem que essa torre deve ter ficado com algo em torno de 200 metros, 220 metros de altura. Nem é tão grande assim. E eles estavam todos se achando. E aí Deus desce para ver essa torre. Bom, eles são um só povo. Eles falam uma mesma língua. Eles têm um grande, valente, poderoso líder. E eles avançam na tecnologia. Tudo isso é muito bom. Não é bom, né? É tudo coisa boa. Mas aí eles decidem criar uma cidade e uma torre. E aí Deus fala essa frase: em breve nada poderá impedir. Tem uma versão, acho que é a NVT, diz assim: em breve nada será impossível para eles. Tem uma outra versão, eu acho que é o meio da corrigida, diz que em breve nada será impossível diante daquilo que eles desejam alcançar. Aí você fala: nossa, será que Deus está falando assim, pera, eu vou dar um jeito nisso, porque existe um risco para mim? A soberania de Deus é tão maior, que Deus não tem risco nenhum. A unidade apontada para dentro de si mesmo e alimentada por um desejo de corresponder o amor pela segurança, ou pelo louvor humano, ou qualquer outra coisa que seja fruto de um desejo da nossa carne, é um risco, mas não para Deus, para nós. Quando Deus olha para isso e fala essas palavras, a partir do momento que ele ainda foi irônico, né? Desceu, viu a torre, fala: caramba, eles têm uma só língua, eles são um só povo, e criaram isso aqui. Em breve, não vai ter como impedir eles de se autodestruírem. É isso que Deus está vendo ali, um perigo, um risco para o próprio povo, para a própria humanidade, que ele acabou de dissipar. Alguns anos atrás, provavelmente algo em torno de 600 a 1.600 anos atrás, ele havia aniquilado toda a população e recomeçado em Noé. E passam alguns anos, ele está se deparando com um povo totalmente perdido novamente. Ah, mas antes do povo de Noé era um povo que estava vivendo muito no pecado. Aqui é um povo que está construindo uma cidade no pecado. Porque o problema de Deus não é com Babel, não é com a torre. Deus não tinha nenhum problema com a torre. Se Deus tivesse problema com torre grande, já ouviu falar do Burj Khalifa? É o maior prédio do mundo hoje, a maior torre, está lá em Dubai. Ele tem 828 metros de altura, 4 torres de Babel empilhadas. E tem alguns lugares no mundo, eu estava pesquisando, tem lugares propondo a construir torres de 1.000 metros, 5.000 metros, até de 10.000 metros de altura. Como que isso vai parar? Tem muitas que falaram que ia fazer e nem começaram já, há mais de 10 anos. Mas o homem continua tentando criar suas grandes torres, tentando fazer seu nome famoso. O problema de Deus aqui não era com a torre, o problema era com aquilo que estava sendo gerado no coração do homem, as intenções do coração. E aí eu paro e penso assim: peraí, mas olha só, eles eram um só povo, eles tinham uma só língua. Por que Deus não aproveitou isso, esse potencial, esse Nimrod, que era um baita de um líder, e aí ele não mudou simplesmente, deu uma mudança no propósito dessa unidade? Por que Deus de repente não chegou e chamou: vem aqui galera, vocês estão com um propósito errado, vamos dar uma corrigida? É simples, porque existia uma ordem clara, e essa ordem foi ignorada. A ordem que Deus havia dado era, a gente leu aqui o primeiro versículo de Gênesis 9, diz: sejam férteis, multipliquem-se e se espalhem pela terra. E se Deus dá uma ordem para você, por mais que você encontre uma bela de uma desculpa, por mais que você encontre uma ferramenta para mudar um pouco ali, e não cumprir essa ordem, no final das contas, você está em desobediência.
Você pode tentar arrumar uma forma de falar, não é bem desobediência. Aqui, sabe como que é? Tipo Jonas, né? Não, Deus, é que eu sabia que você não ia destruir. Você pode ter as suas desculpas, as suas ferramentas e as suas formas de desviar daquilo que Deus te ordena fazer. Mas no fim das contas, isso é desobediência. Do que adianta eles serem um só povo, falarem uma só língua, ter uma tecnologia avançada e o primeiro valente da história, se essa unidade que eles geraram ali não aponta para o alto? Você entende? Como eu falei lá no começo, a gente vai falar hoje de uma unidade, a gente está falando hoje de uma unidade que precisa apontar para o alto, porque se a nossa unidade não aponta para o alto, ela é uma unidade vazia, ela é uma unidade que tende a ir para uma desgraça, tende a ir para uma destruição, para um esfarelamento daquilo que está sendo levantado. O que aconteceu com Nimrod é algo que nós podemos chamar de síndrome de Nimrod. O nome de Nimrod significa aquele que se rebelou, aquele que desertou. Desertou do quê? De uma ordem clara, de um movimento de expansão daquele povo, de um espalhar daqueles que eram descendentes de Noé. Ele desertou daquilo e decidiu fazer algo que o tornaria famoso ao invés de fértil. Ele tinha um convite a ser fértil, mas ele decide ser famoso. Fertilidade tem a ver com generosidade. Fertilidade tem a ver que não é em você que para, é no próximo. Fertilidade tem a ver com multiplicação, com expansão, não do seu próprio reino, mas de todo um grupo de pessoas e de uma continuidade de história. Enquanto ser famoso significa algo que para em você e perpetua em você, e não naquilo que você gerou, não naquilo que você entregou para o mundo, mas naquilo que você é. Esse é um perigo. Se você desejar ser famoso, ao invés de ser fértil, você está desobedecendo uma ordem que foi dada lá atrás e vale para nós hoje. Se você desejar criar algo, criar um império, desenvolver algo que coloque o seu nome no alto, mas que não multiplique, não avance o reino de Deus a partir da sua vida com uma fertilidade, seja ela natural ou espiritual, isso é desobediência dessa ordem. Essa ordem não parou. Deus olha para você nessa noite e fala: eu ainda quero fertilidade, não fama para você. Eu quero que você vá longe, mas que isso seja algo progressivo. Eu quero que aquilo que você faça exalte o meu nome. É isso que ele te diz nessa noite. Parece que o homem não tinha entendido nada, né? Eu imagino Deus procurando, né? Noé, cadê você? Cadê aquela arca que nós fizemos? Eu acho que eu vou ter que fazer um reset de novo aqui. Você estacionou ela onde? Aperta o controle aí. Ah, está aqui. Meu Deus, acabou de acabar com tudo e o povo já está vivendo uma desobediência. E ao invés de ele simplesmente mandar uma nova inundação, ele percebe que dessa vez o que ele deve fazer é acabar com os planos daquele povo que está quebrando todas as regras que ele havia colocado, quebrando aquilo que os fazia tão fortes, que é o fato de serem um. O poder daquele povo não estava na torre, o poder daquele povo não estava no tijolo bem produzido, o poder daquele povo estava na unidade que eles tinham. E quando Deus pega e dissipa as línguas ali, confunde as línguas, Ele está falando assim: ó, chega dessa bagunça, eu vou confundir aqui porque vocês estão indo para o lado totalmente errado. E Ele faz uma confusão de línguas. Eu falei que Nimrod significa aquele que se rebelou. E o resultado da rebeldia de Nimrod é uma torre chamada Babel. Esse é o fruto de um desertor, um fruto daquele que abandona uma ordem clara de Deus e procura a sua própria glória. Mas eu pergunto, Babel de Nimrod, qual é a minha Babel? Qual é a sua Babel?
Qual é a torre que você tem construído que é o sinal expresso, é a materialização da sua rebeldia em relação à ordem que Deus muitas vezes está te dando, ou te deu lá atrás? Qual é a sua Babel? Qual é o seu desvio que você percebe claramente e fala assim: aqui eu falho, porque aqui eu tenho tentado buscar algo que é para mim, que me exalta, que me engrandece. Então essa é a minha Babel. A confusão de línguas que aconteceu lá atrás, ela se repete de forma inversa um pouco mais à frente. Milhares de anos depois que Jesus veio e morreu por nós numa cruz, Ele pede que o povo se reúna e obedeça uma nova ordem, se reúnam e esperem até que do alto venha o Espírito Santo, que vai encher vocês de poder. E o povo se junta, o povo começa a esperar, alguns vão desertando, começam com 500, de repente tem 120 e acontece algo que nós chamamos de Pentecostes. Eu quero ler o texto de Atos 2, do versículo 3 ao versículo 6, diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, juntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Lá em Babel todos diziam um mesmo idioma, todos falavam numa mesma língua. Deus vem e separa aquilo lá e vira uma bagunça, ninguém se entende, vamos embora. Agora aqui nesse lugar, depois que Jesus foi embora, a igreja está sendo construída, não é a Babel, é a Betel. Uma igreja está sendo construída, é o início da igreja do Senhor, e Ele pega e derrama sobre o povo o Espírito Santo, e isso gera uma confusão de línguas, que diferente do que aconteceu lá atrás, agora as pessoas que estão em volta, as pessoas que estão passando, as pessoas que estão na rua, que são de diversos lugares diferentes, eles ouvem aquilo que está sendo dito na sua própria língua natal, na sua língua local. E essa língua que está sendo falada ali, essas palavras que estão sendo ditas dentro desse lugar, onde está tendo obediência a Deus, honra a uma ordem clara de Deus, são palavras que glorificam a Deus. Porque diz no texto aqui de Atos 2 que aquilo que eles estão ouvindo são exatamente palavras que contam a respeito das maravilhas de Deus. Totalmente diferente. E ao invés de essas palavras sendo diferentes em idiomas confusos, gerar uma dispersão, isso gera uma conexão. E as pessoas que estão ali começam a ficar assustadas. O que está acontecendo? Nossa, eu acho que eles beberam vinho demais. E Pedro se levanta, fala: que vinho que é? Nós estamos cheios do Espírito Santo. Jesus falou que Ele derramaria sobre nós. Jesus, esse homem que vocês acabaram de matar, crucificar, Ele era o Cristo, o prometido, e Ele prega ali de forma clara, direta, e aparentemente uma pregação tão curta e tão simples, porque talvez em 5, 6 versículos está toda ela ali, resumida em Atos, no final do capítulo 2. E o texto diz que quando ele termina de falar, as pessoas estão ainda mais assustadas, tipo: nossa, então nós matamos Jesus, e Jesus era o Messias, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos perdidos. Pedro fala: não, eis uma boa nova, eis uma boa notícia, arrependam-se dos seus pecados, entreguem os seus corações para Ele, porque Ele quer salvar vocês. E nessa noite ou dia, nesse momento, 3.000 pessoas são batizadas, 3.000 pessoas se decidem por Jesus. Sábado que vem teremos batismo. Essa é a essência do coração daquele que levanta algo que aponta para o alto, de uma unidade que deseja glorificar a Deus. É querer mais e mais pessoas se achegando ao corpo de Cristo. Podia ter 3.000 pessoas amanhã aqui para a gente batizar. Mas se tiver uma, é a festa das festas. Nós queremos isso. Por quê? Porque nós não apontamos para nós. Talvez ter 3.000 aqui, a gente ia falar: caramba, o maior batismo da cidade de Aratuba. Já ia ser nosso Babel. O batismo Babel. Mas não, nós queremos exaltar o nome do Senhor, e nós queremos que Ele seja engrandecido.
Nós queremos que Ele seja colocado no alto. Nós queremos que a nossa unidade aponte para Ele. Aqui nós vemos então nesse texto de Atos 2 uma unidade com um propósito. Uma unidade que faz Deus descer sobre esses homens que estão, essas mulheres que estão reunidos ali, o Espírito Santo, e derramar sobre cada um deles o Espírito Santo para que eles falem em outras línguas e alcancem as pessoas que talvez não conseguiria compreender as maravilhas de Deus se Deus não fizesse isso no meio dessa unidade. Jesus está começando a criar a igreja dele, a igreja que nós fazemos parte hoje, e ele não precisava dos tijolos. Os tijolos de Babel, é engraçado você ver que era algo tão poderoso, tão tecnológico, tão avançado, mas a partir do momento que Deus frustra os planos daqueles homens de levantarem aquela torre, confundindo os idiomas, virou ruína, virou uma pilha, um punhado de tijolos, ficou para trás. E Jesus não precisa pegar os tijolos de Babel para construir sua igreja. Ele precisa de pedras. Ele não constrói com tijolo. 1 Pedro 2,5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele nos fez como pedras vivas, para um propósito eterno. Sabe qual que é a diferença do tijolo da pedra? O tijolo, ele é algo moldado para ser igual. Existe um molde, você joga argila ali, e aí formado um retângulo, um quadrado, o que quer que seja, e ele precisa ser sequenciado igual, para que você comece a empilhar ali e forme uma estrutura. A pedra, ela não é necessariamente igual. E eu tenho muito perto da minha casa um muro que foi feito de pedras rústicas. E é muito interessante ver, e eu fico falando, caramba, como que o cara conseguiu encaixar essa pedrinha com essa pedrona, com essa pedra aqui, e formar um negócio tão forte, uma estrutura que parece que se bater um trator aí, um caminhão não quebra, porque são pedras conectadas. Porque Deus não escolhe tijolos. Tijolos são clones, são cópias umas das outras, pessoas exatamente iguais. Deus não nos criou totalmente iguais. Deus criou cada um aqui com suas individualidades. Existem pedrinhas, pedrões, pedronas, rochas. Existem pedras mais magrinhas, pedras um pouco mais compostas. E é assim, porque Ele quis assim, porque Ele não quer todo mundo igual, Ele não quer todo mundo no mesmo formato. Ele quer que nós sejamos pedras vivas, mais do que só pedras vivas. E é Ele que nos encaixa, é Ele que nos molda. Não é o betume, não é aquele piche preto que foi usado em Babel. É o Espírito Santo que nos conecta e nos faz criarmos essa estrutura, que não é um prédio. Esse prédio é maravilhoso, eu amo esse prédio, mas não é um prédio. Somos nós, e a unidade que nós trazemos para aquilo que nós vivemos aqui. Deus não precisava de tijolo, Ele precisava daquilo que Ele tem construído com as nossas vidas, da nossa disposição em fazer parte de algo muito maior. Seja empilhando uma cadeira, desempilhando uma cadeira, passando um pano nesse lugar, recebendo as pessoas com uma placa, com um sorriso no rosto, com uma luvinha de 4 dedos, indicando onde que você deve sentar, ligando esse som horas antes disso tudo começar, acendendo as luzes, cuidando das crianças no Rocket, ou fazendo um baita de um churrasco numa segunda, que é um domingo 2 do mês, não é? Trazendo mulheres para vir interceder umas pelas outras aqui no Sala VIP, Escala, jovens, adolescentes, o Flight, o Escala, que tem feito grandes coisas no meio de um povo. É isso que Deus quer, pessoas conectadas com um propósito só de engrandecer o nome de Deus, e não de se auto-engrandecer. É muito perigoso que nós tenhamos essa tentação de louvor humano, e que no meio de toda essa estrutura, a gente está dentro de um lugar onde todo mundo tem que falar uma mesma língua e ser um mesmo povo, e a gente acaba sendo contaminado por uma ideia de criar a nossa Babel, de pegar alguns tijolos falando assim, peraí, tudo aqui está lindo, essa construção é linda, mas eu vou criar meu Burj Khalifa,
Vou criar minha grande torre aqui no meio, porque eu preciso de mais atenção. Eu preciso de mais foto no álbum lá do Instagram aqui, ó. Então, ó, vou fazer uma cara bonita. Pá, eu quero ser exaltado, eu quero ser engrandecido. É uma tentação que pode vir, nós somos humanos, nossa carne é assim. Ela quer isso, ela deseja isso. Mas Deus tem algo muito maior. Deus tem para você um casamento que aponta para o alto. Deus tem para você filhos que apontam para o alto. Seus filhos não foram colocados debaixo da tua proteção, do seu cuidado, para que o seu nome seja exaltado e você seja famoso. Seus filhos foram colocados no seu cuidado para que você e a sua casa exalte o nome do Senhor. Você não está no seu emprego para ser o melhor lá dentro e todo mundo falar: nossa, como esse cara é bom, como esse cara é poderoso, nossa, como esse cara é incrível. Você está ali para que as pessoas falem: nossa, esse cara tem algo diferente. Renê, o que você tem? O que você faz? Por que você é assim? Porque eu sigo um Deus, cara, e Deus me influencia, e eu era diferente, eu era ruim, eu era todo torto, todo atrapalhado, mas Deus entrou na minha vida, e hoje eu transformo o mundo que eu toco, aonde eu piso, porque Ele é grande, eu sou pequeno, mas eu deixo Ele usar a minha vida, eu deixo Ele usar quem eu sou, e eu sou um com Ele, e eu sou um com a minha igreja, e aonde a gente põe o pé, mano, o negócio muda, as coisas acontecem. Porque nós somos unidos para exaltar um nome, não para exaltar o nosso, para exaltar o nome de Deus. Fique de pé. Deus te fez único, Deus te fez inacreditavelmente único. Ninguém aqui é igual a ninguém, sua digital mostra isso. Ninguém repete aquilo que você é. Deus criou coisas que são só para você. Deus tem um propósito criado a partir da sua existência. Isso é incrível de se pensar. Porque muitas vezes a gente acha, quando a gente se encaixa em algum departamento aqui dentro, você vai falar: nossa, ainda bem que eu achei um lugar para mim. Meu filho, Deus tinha um propósito para você desde antes de você ser criado, desde antes de você existir. E se você está se sentindo encaixado em alguma coisa, é porque você descobriu aonde Deus queria que você estivesse exatamente naquele momento. Onde Deus te quer agora, onde a sua pedrinha tem que estar colocada. A gente precisa entender isso, que Deus nos criou para sermos únicos. Ele tem um propósito eterno para cada um de nós. Ele nos convida para ser parte de um corpo, a sua igreja. Mas para que essa estrutura, essa unidade, ela faça sentido, nós precisamos seguir 3 pontos. São 3 coisas. A primeira é que Jesus, Ele precisa ser a base, o nosso alicerce para todas as coisas. Então Jesus, Ele é a pedra angular, onde toda essa estrutura, essa igreja de pedras vivas é edificada. E tudo aquilo que nós vamos fazer nesse lugar, tudo aquilo que nós vamos fazer aqui dentro, seja o ministério que for, seja o campo técnico que for, precisa estar estabelecido sobre a pessoa de Cristo. Assim como a sua casa, assim como a sua faculdade, a sua carreira, o lugar que você trabalha, assim como aquilo que tem invadido o seu pensamento, o que você mais gasta horas no dia, precisa estar fundamentado em Cristo. Ele é a rocha. Se Ele for o fundamento, ponto 1, ok. Ele precisa ser o fundamento da nossa unidade. Segundo ponto, só faz sentido se formos realmente um só povo, realmente uma só língua, realmente uma só cultura, um só DNA. Se você tem uma tendência a criar algo seu, eu vou criar um novo negócio, de uma grande ideia, e aí você de repente foge daquilo que é a língua que é falada, você está fora da visão, você está fora daquilo que é proposto pelo lugar onde você está inserido. Isso vai gerar um grande problema, porque você está construindo uma coisa de tijolos no meio de uma construção de pedra. Você precisa falar a mesma língua, você precisa decidir ser um só povo e ser uma só cultura, porque isso é poderoso. O que fez a igreja de Atos expandir era que eles eram como um só, eles viviam como uma coisa só. Isso era chamativo, as pessoas olhavam e falavam: meu, que incrível, eu quero fazer parte disso, eu quero me adequar a essa cultura, eu quero entrar no meio disso que eles têm feito. E por último, nós precisamos apontar para Ele. A nossa unidade precisa apontar para o alto. Essa é talvez a maior
descoberta de todas quando você fala de unidade, porque toda unidade que aponta para o alto realiza grandes coisas para a glória de Deus. Toda unidade que aponta para outro lugar vai acabar apontando para si mesmo, para o líder, para aquele que está puxando aquela unidade, e aí vem problemas. Nossa unidade precisa apontar para Deus, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. A sua vida, os seus dias precisam apontar para Jesus. A sua existência precisa apontar para Ele. O seu possível destaque onde você está precisa apontar para Cristo. Não tem nenhum problema você ser alguém diferente que chama atenção no ambiente que você está. Eu não estou condenando isso, tá? Você tem que realmente ser alguém que é exemplo, que atrai a atenção das pessoas, mas quando eles olhem para você, eles vejam Jesus. Quando eles perguntem para você, eles têm uma resposta de que é Jesus. E isso transforma. Quando você for embora e viver essa segunda-feira amanhã, esse feriadão que a gente ganhou numa plena segunda-feira, que você tenha na sua cabeça a consciência, cara, eu quero refletir mais quem Deus é. Eu quero que a minha família aponte para Deus. Eu quero que a minha igreja aponte para Deus. Eu quero que o meu departamento ali dentro da igreja aponte para Deus. Eu quero que o meu comportamento onde eu vou, dentro dos meus parentes, dentro da minha escola, aponte para Deus. Não para mim, para Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos pedir perdão a Ti, Pai. Nós queremos confessar a nossa fraqueza, a nossa falha, a nossa dificuldade. Senhor, nós somos tentados, a nossa carne, ela é provocada a buscar uma alta adoração, uma alta exaltação, um louvor humano. Mas, Pai, nós entendemos hoje com a Tua palavra o quanto isso é destrutivo, o quanto isso nos afasta de Ti, o quanto isso pode causar problemas não só a nós, mas quem está à nossa volta. Pai, nós não queremos ser motivo de contaminar as pessoas à nossa volta, a adorar a nossa pessoa. Nós queremos apontar para o alto, apontar para Ti, engrandecer o Teu nome. Senhor, transforma os nossos corações, as nossas mentes. Pai, nos faz novos, renova a nossa mente, troca o nosso entendimento, para que a Tua palavra realmente penetre nos nossos corações, Pai, e nós possamos ser aqueles que refletem, aqueles que não brilham, mas refletem o brilho de Deus. Que nós sejamos, como a Tua palavra diz, luzeiros, que refletem a glória de Deus, que só o Senhor brilhe, e nós possamos trazer esse brilho para o olhar daqueles que buscam algo, para aqueles que olham para nós. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, transforma as nossas atitudes, muda a nossa casa, muda, Senhor, o nosso comportamento, nos faz satisfeitos em engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é grande, o Senhor é exaltado, o Senhor é entronizado, nada se compara ao Teu poder, nada se compara a quem o Senhor é. Senhor, nós nos rendemos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que é exaltado por toda a criação. Nós nos unimos à criação e adoramos o Teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo.